Olá, gente, bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Hoje estamos num horário diferente, acabamos de desistir da eliminação da Argentina, estávamos torcendo contra ela, porque aquele rapaz que mora na Catalunha, qual é o nome dele? Mora na Catalunha, no Messi. Messi. E é a Catalunha que a gente tem que falar hoje, né? Tem que falar, a gente anotou que tinha que falar. A culpa da gente fazer esse bate-papo no horário do Jogo do Brasil é inteiramente do Daniel. Eu estava preparado para fazer de tarde e ele resolveu que tinha que ser na hora do Jogo do Brasil porque ele queria secar a Argentina, sei lá qual era o motivo dele. Não, antes eu estava torcendo para Portugal. Para Portugal. Portugal que se classificou honrosamente, derrotando o Ferrolho Suíço. O Ferrolho Suíço, importante. No Estádio da Luz. Não é simples fazer isso. Não é simples, cara. Vejo 2 gols no Ferrolho Suíço. Não é todo mundo que consegue isso. Mas fala da Catalunha. Vamos lá. A gente passou a semana toda uma expectativa danada sobre o que a Catalunha ia fazer, porque só para a gente retomar um assunto que a gente já tratou na semana passada, a Catalunha convocou aquela consulta popular para saber se a população da Catalunha queria ser independente ou não. E o governo espanhol resolveu jogar o tabuleiro para cima e dizer que não ia ter eleição nenhuma, fechou determinados locais de votação, confiscou cédulas e no final das contas a gente ficou sem saber qual seria o resultado real, porque 90% das pessoas que votaram a favor da secessão, a favor da separação, só que apenas 43% das pessoas foram votar. Então ficou um resultado meio dúbio, se foi um resultado muito bom ou muito ruim, se foi um resultado que nos permitia chegar a algum tipo de conclusão. E ao longo da semana houve toda uma especulação sobre a posição que o governo da Catalunha ia tomar e, no final das contas, hoje, o equivalente ao que seria o governador da Catalunha, passou o dia todo se especulando se ele ia declarar a independência de forma unilateral e ele hoje declarou a independência. O que ele disse é que a Catalunha será independente, só que sem efeito imediato. Então, ou a seja, ideia dele... Ele declarou e revogou a declaração, é isso? Ele disse subiu no muro. Exatamente. Subiu no muro. No muro catalão, exatamente. Então, o que ele disse é, eu quero fazer, mas eu quero dialogar. O que é importante dizer é que esse diálogo não vai acontecer, porque assim, a Espanha não vai negociar, obviamente. Só para deixar claro, a Catalunha representa 20% da economia espanhola, 25% das exportações são na Catalunha. É óbvio que isso não vai acontecer. Então, a Espanha não tem nenhum interesse em negociar, mas a posição do governo catalão foi mostrar que há intenção sim em levar o processo à frente, só que a gente não quer fazer de forma tão abrupta assim. Ali o Ricardo está colocando que foi um ato simbólico. Foi um ato simbólico, mas sem efeito prático nenhum. Porque quando você diz que vai conversar com a Espanha e sabe que a Espanha não vai conversar com você, na prática você está recuando sem dizer que está recuando. E no final das contas tem um outro elemento também, foi o Ricardo que perguntou, né? No final das contas, quando a gente fala sobre essa posição de vamos dialogar, uma parte do que você quer é saber quanto de apoio você tem. E no cenário internacional não há apoio nenhum país, a gente comentou na semana passada, nenhum país quer ver a Catalunha separada da Espanha porque todo mundo tem telhado de vidro. Na hora que isso acontecer, você começa a pipocar um monte de movimento separatista por aí, que é o que está acontecendo agora, aliás. Esse movimento da Catalunha ganha força a partir do movimento do Brexit, a partir dos movimentos de secessão que estão acontecendo na Rússia, a partir do Kurdistão. Então, tudo isso acaba criando uma condição propícia para movimentos separatistas. Então, existe uma tendência internacional a não comentar nem movimentos mais hostis do governo espanhol com relação à votação, por exemplo, da semana passada. Acho que muito por aí o governo da Catalunha percebeu o isolamento que viveria num pós-independência, não podia recuar, afinal convocou um plebiscito e o plebiscito foi favorável, apesar de tudo, à independência da Catalunha, apesar de tudo que o Tanguy colocou. Então você não pode recuar, mas também tem que recuar. Então você diz que está proclamada a independência, mas ela não tem efeito, o que na prática é não proclamar a independência. E tem mais, só uma última coisa, tem mais uma coisa que aconteceu ao longo desse período também, que foi uma manifestação grande no domingo de catalães contra a secessão. Porque essa foi uma galera que não foi ouvida, porque no plebiscito eles não foram votar. Todo mundo foi votar no plebiscito que era a favor da secessão, que era a favor da separação. De novo, 90% votaram a favor. Essa galera começou a perceber que, 90% é uma margem de votos muito grande a favor da separação e a gente não foi ouvir. Então, eles foram para a rua para dizer que nós somos catalães e nós queremos continuar na Espanha. Mas eles foram para a rua gratuitamente? Ou teve ônibus, sanduíche, essas coisas todas? Aí eu já não estou sabendo. Vocês não sabem, né? Deve ter sido um gazpacho, se tinha ônibus vindo de Sevilha, né? Com lanche pago, isso não, né? É possível, né? Ah, tá, só para saber que tem um lugar que acontece isso, você sabe, né, cara? Tem um lugar que acontece isso. Deve ser muito ruim morar em lugares assim. Deve ser muito ruim. Deve ser muito difícil.
Bom, mas agora trocando de assunto, a boa notícia do dia é que o FMI aumentou a expectativa de crescimento para o Brasil. Agora cresceremos em 2017, segundo o FMI, inacreditáveis 0,7%. Olha. É um bom crescimento. É um ótimo crescimento, dado que em 2014 foi 0,1%, em 2015 foi menos 3,8%, em 2016 foi menos 3,6%. 0,7, estamos andando para frente, né? Dado que o mundo vai crescer mais de 3% e os emergentes vão crescer mais de 4%, a gente está descolado do resto do mundo, mas e daí? Né? Qual o problema disso? Qual o problema disso? A gente estava mais descolado antes, né? Estava mais descolado antes. Agora a gente está diminuindo a distância. 0,7%, essa recuperação do crescimento está muito relacionada à expectativa de expansão do consumo. O consumo tem se recuperado no Brasil mais forte do que se esperava. E a Selic caindo também tem ajudado para isso, a queda da inflação, alguma recuperação da renda, enfim, tudo isso somado tem levado a uma expansão do consumo, que é mais de 60% do PIB do Brasil e tem impactado positivamente o crescimento brasileiro. E aí a gente está esperando mágicos 0,7% segundo o FMI. Agora, para fazer o Brasil crescer mais, cara, de repente tinha que contratar alguém que tenha ganho o prêmio Nobel da economia. Você conhece alguém que tenha ganho o prêmio Nobel? Prêmio Nobel da economia. Você não acompanha isso, não? Não, cara. Você não acompanha o Nobel de Economia, não? Na verdade, toda vez que eu vou começar a ler uma notícia de economia, dá um cansaço, aí eu espero você falar. Aí você espera falar. Aí você fala mais rapidinho. Ah, entendi. Mais sintético, né? É, mais rápido. Entendi. O prêmio Nobel de Economia dessa semana saiu para a escola comportamental. Sabe o que é isso? Behaviorismo. Nossa, não é que você sabe, cara? Você estudou? Não é, cara, que eu sei. Olha só que coisa, né? Mas para quem não conhece, behaviorismo é uma escola de pensamento econômico que questiona o racionalismo tradicional. É uma escola de pensamento, ponto, não é econômico. Mas tudo bem, você pode continuar. É uma escola de pensamento econômico que está muito próxima, inclusive, à psicologia, que acredita que os seres humanos, do ponto de vista econômico, não têm exatamente uma lógica racional e que são muito influenciados por elementos psicológicos. O próprio ganhador do Nobel, a primeira declaração que ele deu, ele disse: eu gastarei o dinheiro do prêmio irracionalmente, justamente para espetar uma escola mais racionalista. Eles fazem uma série de experimentos. Esses livros de Behavioral Economics ficaram muito populares, inclusive no Brasil, mostrando justamente os elementos inexplicáveis ou irracionais que acabam sendo bastante previsíveis, mas refutando aquela racionalidade tradicional que a teoria econômica apontava. Legal. Entendeu? O que mais que você tem? Tem alguma coisa mais para falar? A última coisa que eu queria falar, na verdade, é que está tendo uma treta braba entre o Trump e o Erdogan. Ah, de novo, só gente boa. Você só fala dele, cara. Mas ele aparece o tempo todo, não sei se você sabe. Trump e o cara da Coreia do Norte, toda semana é só isso. Então, Coreia do Norte eu não vou falar, mas o Trump, eu tenho uma coisa para te falar, que recentemente ele foi eleito à presidência dos Estados Unidos também. Você ficou sabendo disso? Eu fiquei sabendo. Então aliás, legal que a gente fale bastante dele. Aliás, eu disse para você, nós apostamos aqui no Petit Jornal que ele seria eleito. Eu ganhei a aposta. É uma das maiores vergonhas que eu já passei na minha vida. E você passou o vídeo inteiro elogiando o Trump. É verdade. Está registrado. Isso realmente é verdade, não é piada. Mas o que aconteceu lá, na verdade, o clima entre Turquia e Estados Unidos está ruim já tem algum tempo, né? É importante lembrar que teve aquela tentativa de golpe contra o Erdogan e o Erdogan garante que quem tentou foi o Fethullah Gulen, que é um cara da oposição turca que está radicado nos Estados Unidos. Fethullah Gulen é uma pessoa. É uma pessoa. Ah, sim. tá, ok. Tá? Continua. Você sabe que você já assistiu outros episódios do Petit Jornal, a gente já falou sobre isso, mas eu tenho certeza que você falou para inteirar os nossos ouvintes. E o que fez o Fethullah Gulen? O Fethullah Gulen, ele é da oposição ao Erdogan, né, ao governo turco de uma forma geral, e ele está radicado nos Estados Unidos há muito tempo, mas ele continua tendo uma influência muito grande, são chamados gulenistas, né, a galera que segue o Gulen na própria Turquia, inclusive dentro das Forças Armadas. Então, o governo turco garante, tem certeza, que quem tentou o golpe foi realmente esse cara que está nos Estados Unidos. Então, houve um movimento por parte do governo turco de tentar fazer com que esse cara fosse mandado para a Turquia, que ele fosse extraditado. O que naturalmente coloca os Estados Unidos numa posição horrorosa, que eu não posso extraditar um cara que supostamente tentou um golpe em outro país, porque eu não tenho nem provas para sustentar isso. Então o clima já vem ficando um pouquinho pior, e nessa semana agora os Estados Unidos afirmaram que a Turquia não estava garantindo a segurança completa da embaixada norte-americana, na verdade das representações diplomáticas norte-americanas na Turquia, então tanto em Ankara quanto em Istambul, e pararam de emitir visto. Então, turcos que queiram conseguir o visto para ir para os Estados Unidos não estão conseguindo. Então, esse é um clima muito ruim. É claro que tudo isso, mais uma vez, como alguém perguntou, é muito simbólico, né? A questão do visto, a questão da segurança da embaixada, mas isso aponta para uma relação ruim
de um país, que é a Turquia, que é membro da OTAN. Aliás, um membro da OTAN crucial ali na região, porque é exatamente a ligação que a OTAN tem com o Oriente Médio. E você não tem nada para contar dos teus primos, lá os Bagdadi, do Estado Islâmico, não? Não. Então, na verdade, o Abu Bakr al-Baghdadi, ninguém sabe se ele está vivo ou não. Ele é teu primo, né? Não. Mas tem o mesmo sobrenome. Tem o mesmo sobrenome, sim. É mesmo? Coincidência só? Coincidência. É mesmo, cara. Todo Souza do mundo é seu parente? Não, não é, mas todo Bagdadi, então eu achei que era seu. Sim. É muito complexo o pensamento do rapaz. Mas ninguém sabe se ele está morto, né? A Rússia garantiu que tinha matado o cara. Recentemente teve um áudio dele dizendo que estava bem com ele, mas ninguém sabe de quando que é o áudio. Então, ninguém sabe. E, aliás, eu fiz um post no Petit Jornal, pessoal. Aliás, eu queria também pedir, às vezes a gente não fala sobre isso, mas, gente, assina lá o podcast, né, para você receber no seu celular, no seu computador, assim que a gente soltar algum post novo, algum áudio novo. E eu fiz exatamente um post, foi o último, que saiu ontem, falando sobre a decadência relativa que o Estado Islâmico está vendo agora. O Estado Islâmico está sendo cercado por todos os lados e a tendência é que perca um pouco de relevância. Você falou que o Estado Islâmico está em decadência. Você fez um post sobre isso. Rapaz, você vai gerar uma crise familiar, hein, cara? Vai ser um debate no Eu ia falar que o Natal ia ficar prejudicado, mas não necessariamente tem Natal, né? Acho que é isso, né? Depois dessa, acho que é melhor encerrar. Obrigado, gente. Tchau. Gente, abraço.